Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso momento de literatura. Hoje, nós vamos conhecer uma história um pouquinho diferente. E você já pode ver pelo título. Tem um pedacinho entre parênteses, olha ali comigo. Rapunzel e uma grande desordem. Então, o que será essa grande desordem e por que está assim dentro dos parênteses? Para isso, a gente vai olhar um pouquinho o livro de onde eu tirei essa história. São várias histórias lá. E o título desse livro é Não Era Uma Vez. O que isso te lembra? Vamos pensar. Não era uma vez. Tem uma expressão clássica aqui de contos de fada, certo? Você reconhece? Isso aí. Era uma vez. Geralmente, os contos clássicos, os contos de fada, especificamente, começam com era uma vez, uma expressão típica, ou outra equivalente, mas sempre para remeter um tempo muito distante e não é uma data precisa, não está marcada, né? Aconteceu há muito tempo e a gente não sabe exatamente quanto tempo. Mas aqui neste livro vão ser usadas, claro, essas expressões de era uma vez, mas o título dele tem uma negativa na frente. Está dizendo que não era uma vez, certo? Tem um não ali. Vamos ver este não bem destacado. Qual seria a função deste não no começo? Se a gente pensar que, então, não era uma vez, então não vão ser histórias de conto de fada, será que é isso? A gente pode pensar um pouco nesse caminho, né? Mas a gente também pode pensar que são histórias de era uma vez, mas contadas de outro jeito. E para confirmar essa hipótese, a gente vai ler um pouquinho mais de informações nesta capa de livro. Então chame atenção, eu vou ampliar para você o que está escrito aqui, ó. Contos clássicos recontados, desta maneira. Recontados. Eu destaquei este re, essa primeira sílaba ali, para a gente pensar um pouco sobre ela. Os contos podem ser contados. Geralmente, nas aulas de literatura, a gente faz a leitura das histórias aqui. Mas em muitas situações, você já deve ter acompanhado, eu também conto algumas histórias. E você pode ter ouvido em outros lugares, na escola, né? E com muitas pessoas que fazem essa contação de histórias. Um momento de literatura diferenciado e bastante gostoso também, né? Se esses contos clássicos estão sendo recontados, a gente pode dizer que eles vão ser contados de novo. E a forma de contar pode ser diferente, né? Quando a gente conta, a gente pode recontar. Vou contar mais uma vez. Ou eu posso mudar muito. Agora, se eu aliar essas duas informações que eu tenho, eu já consigo projetar uma ideia do que vai ser a nossa história de hoje. Eu posso pensar lá, então, que não era uma vez, é um pouco diferente do que eu já conhecia dos clássicos. E se eles vão ser recontados, eles vão ser contados de novo e aí, provavelmente, de uma maneira diferente. Vamos pensar no nosso título. Como eu falei, são várias histórias. No caso deste livro, são de diferentes lugares do mundo. Cada uma das histórias aqui apresentada, recontada, é de um lugar do mundo, de algum país que tenha uma tradição de contação de histórias e vai trazer alguns elementos da cultura desse lugar. O que a gente vai conhecer hoje, então, é este. Rapunzel e uma grande desordem. Este trechinho entre parênteses que eu destaquei aqui agora é justamente para a gente pensar por que colocar uma informação num título entre parênteses. Por que está ali? Eu posso dar um destaque para isso. E eu posso ler as informações separadamente, né? Eu posso pensar em Rapunzel, e aí eu sei que você já conhece a história da Rapunzel, mas eu tenho um elemento novo, algo está sendo acrescentado, e uma grande desordem. Opa, essa grande desordem pode ser essa parte recontada.
né? Um pouco diferente, mas tem o elemento da história clássica da Rapunzel. E quem vai apresentar pra gente é a Beatriz Garcia Huidobro. Ela é do Chile, uma escritora que traz essa história na versão, então, que a gente vai conhecer. Então, Beatriz apresenta pra gente Rapunzel e uma grande desordem, mas eu vou chamar uma convidada muito especial para contar essa história pra gente. É uma amiga minha, uma amiga muito íntima que mora lá no Bosque Alemão, conhece? Eu vou convidar a bruxa Alévola para contar a história da Rapunzel e uma grande desordem. Fiquem com ela. Olá, eu sou a bruxa Alévola. Lembra, né? Aquela bruxa que viaja pelo arco-íris para buscar histórias do mundo inteiro e de outros mundos também, para trazer até você. Hoje, passeando pelo arco-íris, eu me lembrei de muitas histórias que eu acabei conhecendo por lá. E vou compartilhar com você uma história que veio lá do Chile. Uma história, então, que é deste mundo, mas inspirada em histórias dos mundos da fantasia, que a gente vai conhecer já. Então, a história de Não Era Uma Vez. Parece estranho, né? Mas não era uma vez mesmo, porque é uma versão um pouquinho diferente daquelas histórias tradicionais que a gente conhece. E a história de hoje se chama Rapunzel e uma grande desordem. Porque a história é mais ou menos assim. Tinha uma menina chamada Raquel. Raquel era bagunceira que só, não conseguia manter nada no lugar. Se ela quisesse procurar os livros dela, por exemplo, para ler, ela ia procurar na gaveta de meia. Que estranho, né? Porque estava tudo muito atrapalhado. E quando ela descia para ir buscar, por exemplo, alguma coisa para comer, no meio do caminho, ela parava para conversar com alguém e já se esquecia do que estava indo fazer, porque era toda atrapalhada. E acabava tomando um copo de leite e esquecendo até da tarefa de casa às vezes. Tudo muito esquisito. Até que teve um dia em que ela tinha uma tarefa de casa que era bem desafiadora, principalmente para ela, toda atrapalhada assim. Ela ia ter que contar uma história para as crianças da educação infantil. A professora dela teve essa ideia e ela precisava se preparar para esse momento. Ela achou até bem divertido, mas era toda atrapalhada, né? Ia precisar se organizar para isso. Então ela decidiu que precisava procurar um velho livro de histórias que ela tinha com muitas histórias por lá. Foi atrás do livro, mas o que encontrou foi uma desordem total. As páginas estavam todas perdidas das histórias e ela precisava lembrar então de cabeça. Ela resolveu que ia treinar na frente do espelho para poder fazer a história bem bonitinha, sem erro nenhum. E foi assim que ela se lembrou da história preferida dela, de uma garota com tranças muito compridas. Sabe quem é, né? Bom, e ela começou com a história assim. Tinha um casal que queria muito, mas muito, ter um filho ou uma filha, e eles não conseguiam de jeito nenhum. Até que um belo dia conseguiram a graça e a mulher ficou grávida. E grávida é cheia dos desejos, né? E o marido, claro, atendia todos os desejos dela. Só que um dia ela ficou com vontade de comer um tipo de um repolho, uma coisa parecida que se chama Rapunzel, que ficava no quintal do lado, que pertencia a uma bruxa que não era boazinha. O marido ficou morrendo de medo de pegar, né, aquele Rapunzel e trazia outras coisas para ela, mas nada adiantava. Tanto que a mulher começou a emagrecer, a ficar fraquinha, porque ela não conseguia comer mais nada. Ela queria o Rapunzel. Bom, ele decidiu, ficou com medo da bruxa, né? Decidiu pegar o caminho da floresta para buscar alguma coisa. E neste caminho, ele viu assim uns miolinhos de pão perdidos. Os passarinhos estavam comendo, inclusive, mas ele foi atrás e chegou numa casinha feita de doces.
essa casinha, ele, pronto, já resolvi o problema, vou pegar alguns doces e levar para minha mulher e vai dar tudo certo. Quando ele pegou os doces, a bruxa ficou muito brava e acabou colocando a culpa em duas crianças que estavam passando por ali. Bom, ele deveria ter defendido as crianças, mas medroso como era, saiu correndo, voltou para casa e deu os doces para a mulher, que não quis nem saber deles. Não, ela estava com vontade de comer o Rapunzel. Não era aquele doce. Ele tentou mais uma vez. Só que dessa vez foi pelo caminho da floresta e acabou pegando outro lado, né? Não queria cair lá na casa daquela bruxa, não. E ele avistou de longe um lobo que estava passando por ali. Foi pedir uma dica para o lobo. Olha, precisava muito encontrar um Rapunzel. O lobo disse que na casa de uma certa vovozinha devia de ter. E foi indicando para ele o caminho, já pensando na refeição que ele mesmo, o lobo, teria depois. O homem começou a ficar meio com medo do lobo, mas não sabia muito o que fazer. Precisava fugir do lobo. Para fugir daquele lobo, ele teve uma boa ideia quando ele avistou uma menina com um chapéuzinho vermelho passando por ali. E falou pro lobo: olha lá, uma menina de chapéuzinho vermelho. O lobo foi direto atrás dela e o homem saiu correndo. Bom, não ia ter outro jeito, né? Ele ia precisar pegar o repolho, Rapunzel, para a esposa. E foi bem de fininho para que a bruxa não suspeitasse, mas bruxa, né? E ela viu. Fez então um acordo com o homem, que morrendo de medo, só por estar com muito medo, né? Porque quem que vai aceitar dar a filha de presente para uma bruxa? Pois ele aceitou. Tava com medo. A mulher, não sabendo de nada, comeu muito Rapunzel o tempo todo. Teve que dar a filha depois. Acabou se conformando com o tempo e até se esqueceu. Mas a menina, que foi batizada de Rapunzel, ficou presa na casa dessa bruxa. A bruxa tratava ela bem até, mas era uma bruxa muito egoísta e não queria dividir a menina com ninguém no mundo inteiro. Então a menina ficava trancada dentro de casa só. Até que um dia ela ouviu falar que estavam atrás da tal da Rapunzel e achou melhor trancar a menina no alto de uma torre. Como a menina tinha cabelos mágicos que cresciam muito rapidamente, a bruxa pensou que eles poderiam servir de escada. E aí você já sabe, né? Quando a bruxa chegava e pedia para que a menina jogasse esse cabelo dourado ali para ela, né? A trança dourada para servir como escada, a bruxa subia, levava para ela todos os mantimentos e estava tudo ok. Mas aí teve um dia que um certo príncipe que passava por ali viu o que aconteceu e decidiu subir também. Quando a bruxa foi embora, o príncipe foi até Rapunzel e conversou com ela um tempo. Ele contou da triste história dele, que era de uma família muito distinta. Os pais eram muito ricos e queriam que ele se casasse com uma mulher assim que fosse realmente uma verdadeira princesa nobre, com sangue azul. E fizeram vários testes com várias garotas. Aí apareceu uma lá e eles resolveram testá-la. Colocaram ela para dormir em 7 colchões empilhados e colocaram uma ervilha embaixo, para ver se a menina realmente tinha sangue nobre. E não é que ela reclamou que não conseguiu dormir porque mesmo com 7 colchões ela sentiu um caroço incomodando. Bom, os pais tiveram certeza de que ela era de linhagem nobre e resolveram casá-la com o príncipe. Mas o príncipe viu que ela era chata demais e não queria se casar com ela de jeito nenhum, porque não era só essa exigência dela não, de reclamar ali da ervilha. Ela era chata em tudo. Então ele achou melhor fugir, não queria saber disso. Falou para Rapunzel que queria assim uma companheira que fosse para tudo, para passear, para sair fazer aventuras e tudo de bem divertido. E Rapunzel falou: essa aí sou eu. E ele falou o seguinte, continuou, olha bem o discurso dele. Não me importa se for assim, feinha que nem você, sem educação que nem você, sem classe nenhuma que nem você, que não sabe nem comer direito, nem se sentar. E ela disse: ei, escuta aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Vem aqui pertinho da janela. Você tá vendo essa janela aqui?
A porta da rua, serventia da casa, tá? Pode ir embora, não quero saber onde que você tá me tratando, me poupe. Ela falou, que espécie de príncipe que foi me aparecer aqui, né? Bom, aí tentaram outros ali também, por ali, não foi dando muito certo. Até que um dia apareceu um príncipe de verdade, camarada, que deu-se super bem com Rapunzel. E ela foi ficando feliz, porque ela acabou se casando com este príncipe. Tendo como testemunha o céu e as estrelas, a lua foi a madrinha de casamento, uma coisa bonita. Mas a bruxa descobriu, né? Ela estava feliz demais. Então, a bruxa resolveu cortar a cabeleira da Rapunzel. E jogou-a no meio da floresta para ficar lá perdida para sempre. E o príncipe não sabia nem o que estava aguardando por ele. Pois a bruxa jogou a trança pro príncipe, que quando chegou lá em cima deu de cara com aquela bruxa e caiu de costas. Mas acabou espetando os olhos em espinhos e ficou cego. Saiu por lá, né, enlouquecido procurando por Rapunzel, mas ele não conseguia enxergar nada. Encontrou pelo caminho, inclusive, um certo gato que disse que era poderoso, que tinha botas. Mas como o príncipe só conseguia falar de Rapunzel, o gato falou, eu vou ajudar umas crianças que estão perdidas na floresta ali, porque tem uma bruxa atrás deles, acho melhor, né, e ajudar essas crianças. Acontece que o príncipe ouviu a voz de Rapunzel cantarolando, porque ela tinha ido parar no meio da floresta e encontrou uma casa com 7 caminhas. Juntou as caminhas e acabou dormindo nelas. Quando acordou, levou o maior susto porque apareceram 7 homenzinhos que estavam voltando do trabalho. E eles, ao verem a bela Rapunzel ali, disseram, não, de novo não. Outra mulher que vem aqui, quer, né, abusar da nossa hospitalidade, fica aqui de boa, depois foge com um príncipe, conhecemos essa história, não queremos saber de você aqui não. E Rapunzel achou que precisava seguir seu caminho e foi cantarolando triste. Mas escutou então o príncipe a voz dela. Então eles se reencontraram. Nesse momento ela pôde contar que na verdade ela tinha tido 2 crianças, eram gêmeos, mas que eles tinham se perdido nesse caminho todo da floresta porque ouviram uma música de um certo flautista e foram embora. Quando as crianças por fim conseguiram regressar e voltar para perto da mãe, estavam mudas. Mas ao verem o pai, recuperaram a voz. E o príncipe, ao estar na presença da princesa, também recuperou sua visão. E terminou tudo. Viveram felizes para sempre. Nessa hora, Raquel, a menina da nossa história, pensou consigo mesma, felizes para sempre é tempo demais, né? Não sei. Vai que quando eles voltam lá para a terra dele, tá tendo uma guerra. Vai que acabou tudo. Vai que uma bruxa tomou conta do lugar. Bom, mas o ideal para contar para as crianças era da história é que viveram felizes para sempre mesmo, né? E foi assim que Raquel decidiu. Vou contar com este fim a história. E desceu feliz da vida para tomar um leite, já que ela tinha lembrado a história da Rapunzel certinha, sem errar nada, sem fazer nenhuma bagunça, nem misturar com nenhuma outra história. Tá bom, né? Se a Raquel disse, tá dito. Bom, essa foi a nossa história de Não Era Uma Vez. E eu vou voltar pro arco-íris para buscar outra história de outro lugar do mundo, talvez de Era ou de Não Era Uma Vez, mas que eu vou poder dividir com você na próxima. Então, até lá! Então, gostou dessa versão da história? Interessante, né? E toda aquela confusão feita embaralhando as histórias, né? A Raquel foi ótima. E você também percebeu que a gente tinha uma história dentro desta história acontecendo? Porque a gente tem a nossa personagem principal, que é a Raquel, e ela ia contar essa história para as crianças da educação infantil. E ela estava treinando para isso, mas foi uma bagunça só, né? Mas gostoso a gente poder revisitar. Então, a gente teve uma versão
contada dessa história que a minha amiga, a Bruxa Lévola, que foi super bacana, né? Contou pra gente. Mas aí eu quero que você analise comigo agora a linguagem. Então, a gente teve contato com o texto oralizado, contado. Mas vamos ver de pertinho agora, com mais cuidado, como é que estava esse texto escrito. Então, vamos reconhecer alguns trechos. E eu vou te pedir para me ajudar a identificar qual foi a história que a Raquel acabou colocando no meio da história da Rapunzel e acabou causando essa desordem. Vamos comigo? Então, acompanha aí. Este trechinho, vamos ler. Então, foi andando pelo bosque até que chegou a uma linda casa feita de biscoito, chocolate e muitas outras guloseimas deliciosas. A casa era tão tentadora que o homem pensou que um pouco daquelas maravilhas deixaria sua mulher mais feliz do que um simples prato de salada. Vamos lembrar esse trechinho da história, de que parte que era? No começo, quando a mulher estava com desejo de comer Rapunzel, aquele tipo de repolho lá, alface, alguma coisa parecida, e ele não queria pegar porque era parte do quintal de uma bruxa, né? Então, ele decidiu que ia sair por outro canto e entrou na floresta, pegou um caminho na floresta e acabou chegando nessa casa. E aí, de que outra história faz parte esta casa feita de guloseimas, de chocolate, de biscoito e de doces? É para este trechinho que eu chamo a atenção. Uma linda casa feita de biscoito, chocolate e muitas outras guloseimas deliciosas. Você sabe qual é a história? Acho que tá bem fácil. Vamos lá conferir então se é o que você tinha pensado. Isso aí. A gente tem a história de João e Maria. Mostrei aqui uma capa que temos a representação desta casa também, lá de João e Maria. Tem uma curiosidade agora para te contar também. Você sabe que a Bruxa Lévola que apresentou a história pra gente, ela mora lá no Bosque Alemão junto com outras 17 bruxinhas. Todas elas contam histórias. E a trilha que tem lá nesse bosque conta a história de João e Maria. Sei que as bruxas lá do Bosque Alemão são todas boazinhas, não se preocupe. Elas só gostam de contar histórias e são muito boas no que fazem, tá? Então, não perca essa dica. E aqui a gente conta então a história de João e Maria. Já foi a primeira confusão da Raquel no meio da história. Mas não foi a única, né? Depois tem muito mais. Vamos ver o que tem neste outro trechinho que eu separei pra gente olhar juntos. Vamos ver lá. Assim pensando, o jovem marido pegou alguns pedaços das janelas, do muro e do telhado. Levou chocolate, marzipan, bala de goma e puxa-puxa. Quando estava indo embora, viu que se aproximavam um menino e uma menina. Bem naquela hora, a porta se abriu e saiu da casa uma bruxa horrenda e apavorante, que ao ver as crianças deu um rugido. A história você já sabe, mas eu quero que você veja um trechinho aqui. Apareceu ali, se aproximaram, um menino e uma menina. Quem são esse menino e menina que estavam se aproximando também daquela mesma casa de doces e depois se depararam com a bruxa? Você já sabe. João e Maria. Mas eu trouxe agora uma outra capa para dar um destaque para as duas crianças que estão indo em direção da casa. Tá? Lá naquela casa onde mora uma bruxa horrenda e apavorante. Olha a bruxinha aí aparecendo. Essa bruxinha horrenda e apavorante. Mas a gente sabe que, né, depois a história toda mudou e a gente sabe também que as bruxas más estão aqui, presas nas histórias, perfeito, né, nos livros e nas contações apenas. A gente já sabe de toda essa sequência. Vamos ver agora se tem outras histórias, além de João e Maria, né? Então, o marido voltou e foi por outro caminho. Então, ele voltou para o bosque. Mas desta vez pegou o caminho na direção oposta. Só havia árvores e flores, nenhuma verdura comestível, verde e brilhante,
como as que sua mulher tanto queria. Entre os troncos avistou um lobo que lhe perguntou para onde ia. Veja, a floresta é a mesma, mas vamos lembrar, é a floresta da Raquel, né? E a Raquel tá fazendo uma confusão enorme, trazendo outras histórias. Então, se ela já trouxe a história de João e Maria aqui para o meio e voltou para a floresta, pegou o caminho oposto para o outro lado e encontrou o quê? Você já identificou ali? Encontrou um lobo. E este lobo é de qual história? Este lobo especificamente pode ser de várias histórias, né? Até agora, a gente só sabe que é um lobo da floresta. Mas qual é o lobo mais famoso das histórias todas? Qual é esse palpite? É, isso aí. O lobo de Chapeuzinho Vermelho. O que a gente confirma logo na sequência, né? Porque a gente sabe que o marido até fica com medo do lobo e indica lá para que o lobo vá atrás da menina de Chapeuzinho Vermelho que estava passando por lá. Que interessante ver como as histórias estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Nessa desordem aí. E depois de um longo trecho, a gente tem mais alguns pedaços importantes para a gente ver de outras histórias. E eu vou te chamar a atenção para este próximo aqui, tá? Então vamos ver o que tem ali. Vagando, Rapunzel chegou até uma casinha em uma clareira do bosque. Ao entrar, viu que estava vazia. Nela, em perfeita ordem, encontravam-se 7 caminhas, 7 pratos, 7 colheres, 7 taças e 7 cadeiras, mas apenas uma mesa. Então, o número que se repete aqui, né, inúmeras vezes, é o 7. Não são 7 vezes, são inúmeras vezes. Mas é o número 7. 7 isso, 7 aquilo. E agora? O que tem de 7 pequenos seres em alguma história muito conhecida também? Ficou fácil para você, né? Então vamos conferir se você pensou assim nesse raciocínio aqui também do 7, 7, 7 e só uma mesa, né? Eles moravam todos juntos. E temos a história de Branca de Neve e os 7 anões. Isso aí, Branca de Neve e os 7 anões. Ótimo. Tem mais confusão? Tem mais confusão, sim, que Raquel era muito boa nisso. Então, chegou um trecho em que o príncipe estava vagando ali pela floresta também em busca, já estava cego, né, em busca da sua esposa e ele encontrou uma companhia. Vamos ver aqui, quem é essa companhia? Ó, só tinha a companhia de um gato resmunguento. Que gato é esse? Primeiro, a gente pensou em gato resmunguento. Podem ser muitos gatos por aí, mas tem um gato mais famoso, que é o gato de botas. Isso aí, é um conto também clássico, mais uma confusão. E como é que a gente sabe também que é, de fato, esse gato de botas? Na sequência do texto, a gente tem essa confirmação. E ele diz aqui um trechinho que não estava na contação, mas que a gente pode conferir no texto escrito, veja lá. E sou um gato especialmente inteligente. Aí você sabe que é o gato de botas. Depois a gente tem mais algumas retomadas da história de João e Maria novamente, quando o gato decide que vai ajudar as crianças que estavam passando por ali. E foi assim que ele saiu e deixou o príncipe. Também tem a história das crianças que se perderam, né? No meio da floresta, lá os filhos da Rapunzel e do príncipe, e que a gente sabe que eles foram atraídos pela música de um flautista. E temos a história do flautista de Hamelin. Tantas histórias e tanta confusão trouxe pra gente uma boa versão de um clássico recontado. Espero que você tenha gostado dessa versão diferente de Rapunzel e que a gente possa se encontrar numa próxima aula. Então, até lá!